Olá, minha gente! Há 5 anos concebi, dele sou seu professor, o curso Letramentos Criativos em Ciências da Natureza para anos iniciais do ensino fundamental. Eu ofereço esse curso para professores da rede pública do Distrito Federal. O nosso objetivo é fortalecer o ensino de ciências da natureza por meio de estratégias didáticas criativas nos anos iniciais, para ajudar o estudante a compreender melhor o conhecimento científico, como ele é produzido e as suas relações com o contexto histórico-cultural. O curso trabalha a educação científica na perspectiva dos letramentos, como prática social. E além de atividades experimentais, também brincamos muito enquanto aprendemos e aprendemos enquanto brincamos, como fazem as crianças, nossos alunos. Uma das atividades mais divertidas é um jogo que eu criei chamado Verdade ou Mito, 40 curiosidades para desafiar seus conhecimentos científicos. Quer brincar comigo? Fiz aqui um resumo, então pegue lápis e papel, anote suas respostas com V, se considera a afirmação verdadeira, ou com mito, M, se considera um mito. Ao final do quiz, faça a soma dos resultados e veja na tabela, na descrição do vídeo, o quanto você sabe sobre ciências ou se você é da turma do senso comum. Vamos lá? A piranha tem fama de devoradora. Um cardume de piranhas pode devorar uma vaca em poucos minutos. É verdade ou mito? Verdade. Elas atacam animais velhos, doentes, que vêm para beber no rio. Quando uma vaca baixa a cabeça, elas agarram sua face. Se a vaca estiver muito fraca para lutar e se afastar, as piranhas irão arrastá-las para dentro da água e devorá-la assim. Os camelos podem ficar por diversos dias sem beber água no deserto, pois em suas corcovas armazenam água para este fim. Verdade ou mito? Mito. Na realidade, uma corcova de camelo é um monte de gordura e não água. Em um camelo saudável e bem alimentado, a corcova pode pesar até 35 quilos. O animal mais forte do mundo, proporcionalmente ao seu peso, é a formiga, que pode carregar em suas costas muito além do seu próprio peso. Verdade ou mito? Mito. O mais forte de todos os animais é o besouro rinoceronte. Este inseto surpreendente pode erguer 850 vezes até o seu próprio peso. Cabelos e unhas continuam crescendo após a morte. Verdade ou mito? Mito! O corpo, após a morte, não produz novas células. O que acontece, na verdade, é que a pele, junto com as unhas, se desidratam, parecendo que ficaram maiores. Após a cópula e consequente procriação, a aranha viúva negra, altamente venenosa, acaba matando seu macho. Verdade ou mito? Mito! As aranhas viúvas negras são chamadas assim porque o macho, após a cópula, acabam por perder o bulbo copulador, morrendo em seguida. Aparentando, na verdade, que foi a fêmea que o matou. O rato resiste a choque de 220 volts durante mais de 1 minuto e pode viver e se reproduzir em temperaturas entre 40 graus Celsius negativos e 60 positivos. Verdade ou mito? Verdade! Testes comprovaram a alta resistência desse bichinho a temperaturas extremas e à eletricidade. O pescoço da girafa tem o mesmo número de ossos que o pescoço de um ser humano. Verdade ou mito? Verdade. Apesar do tamanho, o pescoço de uma girafa tem apenas 7 ossos, o mesmo número de ossos do pescoço humano. A cabeça da girafa fica a mais de 2 metros de distância do coração. Para fazer o sangue subir, o coração é 43 vezes maior do que o do humano. Ao se sentirem ameaçados, os avestruzes rapidamente enfiam a cabeça no chão. Verdade ou mito? Mito!
Se fizessem isso, morreriam sufocadas. Suas pernas são suficientemente grandes para que essas aves se defendam de quem os ataca, ou para fugirem correndo. Na verdade, elas encostam o ouvido no chão para perceber a vibração do solo e aproximações de alguém. Urina alivia dor de queimadura por água viva. Verdade ou mito? Mito. Urinar sobre queimaduras não é recomendado, apesar da crendice afirmar que sim, uma vez que o xixi contém ureia e a acidez da urina ajuda a eliminar os cistos. Porém, poucas pessoas têm um teor de acidez necessário para aliviar a dor. Os especialistas orientam que lavar a área com água salgada, do mar mesmo, ou colocar vinagre sobre o local, seja o mais indicado. Caiu no chão, até 5 segundos está limpinho. Verdade ou mito? Mito! As bactérias não demoram 5 segundos para subir no alimento, como muita gente diz. Elas já estão no local da queda. E assim que a sua comida tocar no chão, ela já vai estar contaminadinha. Chicletes ficam no estômago por até 7 anos. Verdade ou mito? Mito. O chiclete fica no seu estômago por no máximo alguns dias. Geralmente a goma ela é feita de 3 componentes: aromatizantes, adoçantes e amaciantes. E o nosso corpo consegue destruir todos eles. Uma vez engolido, o chiclete segue o mesmo caminho de qualquer alimento. Depois de ser considerada inútil pelo nosso sistema digestório, a goma é expelida naturalmente nas fezes. Os humanos têm apenas 5 sentidos. Verdade ou mito? Mito, gente. Foi Aristóteles quem contabilizou os 5 sentidos. Na verdade, os humanos têm entre 9 e às vezes, para alguns, 20 sentidos no total. Por exemplo, as percepções, a propriocepção, o equilíbrio, termocepção, nocicepção, sinestesia e outros tantos. A água não conduz eletricidade. Verdade ou mito? Verdade. Não é a água, e sim as impurezas que estão na água, como os sais, que conduzem à eletricidade. Einstein era ruim em matemática. Verdade ou mito? Mito. Einstein aprendeu cálculo 3 anos antes do tempo normal de uma criança. Os morcegos não são cegos, como se diz por aí. Verdade ou mito? Verdade. Os morcegos têm uma ótima visão, tão boa quanto a de humanos. Somente para a sua caça noturna que eles se orientam com ultrassons. Beber álcool esquenta. Verdade ou mito? Mito. O álcool faz a temperatura corporal cair, então é perigoso beber no frio. Realmente existem encantadores de serpente. Verdade ou mito? Mito. As cobras escutam graças às vibrações que chegam ao seu crânio e à sua pele. Quando uma cobra move a cabeça na direção de um encantador de serpentes, é a maneira que ela consegue observar melhor todos os movimentos dos instrumentos. Só usamos 10% do nosso cérebro. Verdade ou mito? Mito. Usamos todas as áreas do nosso cérebro, até quando estamos descansando. É verdade que o cérebro é muito flexível e nós podemos viver com a metade dele. E que não usamos tudo de uma só vez, mas já que algumas áreas estão especializadas. Por exemplo, quando caminhamos, as partes centradas na atividade motora são mais ativas que as outras, mas não há uma parte do cérebro que não faça nada ou que esteja esperando ser ativada para ganharmos superpoderes. Estalar os dedos causa artrite. Verdade ou mito? Mito. Este ruído nas articulações dos dedos é produzido por bolhas de gás acumuladas ali e não tem efeitos nocivos. O Sol é amarelo. Verdade ou mito? Mito. Vemos esse astro amarelo por causa da nossa atmosfera, mas na realidade ele é branco. Como explica o IFL Science, as fotos de astronautas frequentemente são retocadas para que
Seja visto como estamos acostumados. O Sol é uma bola de fogo. Verdade ou mito? Mito. A reação é nuclear, não é química. O Sol brilha, mas não está em chamas. Darwin disse que o homem veio dos macacos. Verdade ou mito? Mito. Darwin nunca disse isso. O que ele disse é que os macacos e os humanos têm um ancestral comum, que, como explicam no programa ABC Science, foi um primata. Dizer que viemos do macaco é como dizer que somos filhos dos nossos primos, conforme publicou o jornal inglês The Guardian. Desejo de grávida existe, verdade ou mito? Verdade. E não se trata de capricho. A partir do segundo trimestre, os hormônios que eram controlados pelo ovário passam a ser controlados pela placenta. E algumas de suas características mudam. Assim, além de oscilações de humor tornarem-se mais frequentes, as oscilações de sabor, de cheiro, de preferências alimentares podem ocorrer, sendo comum a mulher desejar algo que não esteja habituada a ingerir e rejeitar coisas que faziam parte da sua rotina. Em uma noite de céu sem nuvens, você pode ver uma galáxia inteira a olho nu. Verdade ou mito? Verdade. Você pode ver Andrômeda, nossa galáxia vizinha, isto é, a apenas 2,2 milhões de anos-luz de distância. As pegadas deixadas na Lua pelos astronautas da Apollo 11 em 1969 ainda estão lá. Verdade ou mito? Verdade. Não existe atmosfera na Lua. Poucas coisas mudam na sua superfície. O chicote foi o primeiro invento do homem capaz de ultrapassar a barreira do som. Verdade ou mito? Verdade. O som do estalo de um chicote é, na realidade, um estrondo supersônico. É porque a ponta do chicote fica mais rápida do que a velocidade do som. O cérebro não está completamente formado na adolescência. Verdade ou mito? Verdade. Um estudo publicado em 2005 na revista Child Development concluiu que partes do cérebro responsáveis por multitarefas não estão totalmente maduras até os 16 e 17 anos. Uma moeda lançada do alto de um edifício poderia matar uma pessoa. Verdade ou mito? Mito. A resistência do ar é suficiente para desacelerar a velocidade da queda da moeda. Ler com pouca luz prejudica a visão. Verdade ou mito? Mito. Não existe nenhum estudo científico que comprove isso. O que prejudica é que o esforço para a leitura será maior, ocasionando uma contração dos músculos dos olhos, que pode terminar em uma tremenda dor de cabeça. E aí? Como você se saiu? Faça a soma dos resultados e veja na tabela na descrição do vídeo quanto você sabe sobre ciências ou se você é realmente da turma do senso comum. Até a próxima, pessoal!